Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Atendendo a alguns pedidos recebidos em comentários de outros vídeos aqui do canal, hoje vou começar a resolver alguns exercícios do vestibular da Universidade Federal do Tocantins. Eu peguei a prova de 2023 do primeiro semestre, descobri pesquisando para atender esses pedidos que tem prova do primeiro e do segundo semestre, então se for um vestibular que interessa para vocês, meus queridos inscritos, me avisem que com certeza tem muito conteúdo que dá pra gente fazer a partir de provas desse vestibular. Vou começar a resolver as questões de física desse vestibular. Não sei se eu vou resolver todas ou só algumas, depende de como vocês reagirem a isso, né? Acabei de ver que cortou um pedacinho ali. E a primeira questão que eu vou fazer de física desse vestibular era a questão 22. E aí, batendo o olho nessa questão, a gente via que tinha uma imagenzinha bastante interessante ali embaixo de um cara com um martelo, que já me remete a super-heróis, né? Mas especificamente a super-herói que tem um martelo, que é o Thor, aprendi recentemente. O outro carinha não reconheci, deve ser um vilão do filme dele, sei lá. Mas, olhando para a questão da física aí, o que tem de física envolvido aí? Nessa imagenzinha, a gente tem um E maiúsculo com setinhas apontando para a direita. E maiúsculo, com setinha em cima, nos remete a um vetor que tem a representação dada pela letra E maiúscula, que na física, normalmente, é o campo elétrico. Então, a gente já suspeita inicialmente que se trate de um exercício relacionado com o campo elétrico. Então, a gente olha para o exercício, automaticamente a gente já pensa tudo isso, a gente já pensa, tá, qual é a fórmula do campo elétrico? KQ sobre D quadrado. A gente também tem aquela outra que relaciona a força elétrica com o campo elétrico, que é a força igual a carga vezes o campo. A gente também tem o campo elétrico relacionado com distância, o E vezes o D, que dá a diferença de potencial, né, que é medida em volt. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar sobre campo elétrico que pode nos ajudar a chegar em alguma resposta. Mas, olhando para as alternativas, a gente percebe que todas elas estão literais, né? Estão simplesmente com letras. E olhando para o exercício como um todo, a gente não encontra nenhum número no exercício, é tudo letra. Então, é o tipo de exercício que, geralmente, pelo menos os alunos que eu acompanho frequentemente odeiam, mas eu gosto muito, porque aí a gente não sofre com tabuada, a gente não sofre com continha inútil, a gente não sofre com nada, assim, muito não da física, né? Muito da matemática. Então, eu acho que vai ser uma questão divertida, não pule ela por ser uma questão literal, por favor. Vou mostrar duas maneiras de vocês resolverem uma questão desse tipo. Uma das maneiras é resolvendo, de fato, o conteúdo, né? Tratado no exercício. E uma segunda maneira bastante útil para exercícios literais é análise dimensional. Então, se você quiser, se você já fez de uma das maneiras, pode tentar ver da outra maneira também. Vou ler o exercício e a gente analisa. Então, já fiz a minha introduçãozinha aqui. O exercício fala que nos quadrinhos da DC e da Marvel, heróis e vilões são tão famosos quanto suas armas. O Capitão América com o escudo de Vibranium, Thanos com a manopla do infinito, a Mulher Maravilha com o laço da verdade. Porém, dificilmente superam... eu não sei falar o nome do martelo do Thor, mas é esse nome aí. Nas batalhas é comum que o martelo de massa M viaje pelo ar a partir do repouso por uma distância d até atingir uma velocidade v, golpeando precisamente seus adversários. Uma possível explicação física é a capacidade de Thor de controlar a direção e sentido do campo elétrico uniforme, E maiúsculo, existente nas proximidades da superfície terrestre. Para dosar a velocidade v com que o martelo atinge seus adversários, Thor atribui ao martelo uma carga elétrica suficiente para que sua aceleração... Suficiente de novo? Me confundi, tá. Suficiente para desprezar... tá bom, são duas partes. Uma carga elétrica suficiente para que sua aceleração suficiente para desprezar os efeitos da gravidade, tornando praticamente impossível que se esquivem do martelo. Todas as vezes que eu faço uma pausa e falo martelo é porque está escrito um nome difícil que eu não sei pronunciar. A imagem a seguir ilustra essa situação. Aí tem a imagem que eu tinha falado pra vocês antes. E aí nessa imagem tem o Thor do lado direito e um possível vilão do lado esquerdo. E eles estão separados por uma distância d. E aí tem uma imagem do martelo indo do Thor para o vilão. Aí ele fala o seguinte: nessas condições, a expressão para o valor da carga elétrica que Thor atribui ao martelo para atingir seu adversário com o módulo de velocidade v é... Então vamos lá. A gente percebeu que ele está falando sobre uma relação entre carga e campo elétrico. E a carga que ele está falando não é a carga que está gerando o campo elétrico. Ele está falando de um campo elétrico que já existe, que já tem valor E, e é uma carga do martelo que vai sentir os efeitos desse campo elétrico. Então, daquelas fórmulas que a gente tinha falado inicialmente para o campo elétrico, a que mais se encaixa nessa situação é aquela que se relaciona com força elétrica. E isso é muito produtivo para o nosso exercício, porque ele quer que a gente compare isso com velocidade. E a relação com a velocidade vem do fato de uma força
ser capaz de fazer algo mudar de velocidade através da aceleração. Então, quando a gente está falando de uma força resultante, ela tem uma relação com a aceleração a partir da massa. Então, a gente vai ter que basicamente juntar todas essas informações com o fato de a gente poder usar a aceleração e as velocidades, né, inicial e final, para poder descobrir alguma relação também com a distância percorrida, que é esse D que ele está falando aí. Então, a gente basicamente vai ter que juntar todos esses fatos. Então, o que a gente quer descobrir é o valor da carga, que é o quê? A gente já analisou que a força resultante, nesse caso, vai ser a força elétrica, porque ele falou que a gente pode desprezar os efeitos da gravidade, naquela frase que eu fiquei confusa porque eu tinha escrito suficiente 2 vezes. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, substituindo isso na igualdade que a gente tinha anteriormente, a gente pode falar que M vezes A é igual a Q vezes Z. Tá, mas isso não resolve muita coisa, né? Porque a gente quer descobrir o quê, certo? A gente tem o E. Nas alternativas a gente também tem E. A gente tem M nas alternativas também, o problema é a aceleração. Então, a gente precisa de uma aceleração que não seja A, né, que tenha valor, porque não tem A em nenhuma das nossas alternativas. Então, vamos analisar a parte da cinemática para a gente poder relacionar a aceleração com a velocidade e com a distância que ele deu. Porque ele falou que a distância é D, geralmente a gente chama isso de ΔS, mas é a mesma coisa. A velocidade inicial, ele falou que o martelo ia a partir do repouso, né? Então, a velocidade inicial é 0. E a velocidade final, ele tá chamando de V. E a gente não tem nenhuma informação sobre tempo. Então, a fórmula que a gente pode usar da cinemática para descobrir a relação que a gente quer é o Torricelli, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V quadrado do começo, né? Da equação é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, que é o que a gente quer isolar nessa fórmula, e o ΔS a gente vai chamar de D, pelo que o enunciado deu. Então, o V0 a gente já pode trocar por 0 ao quadrado dá 0, somar com 0 não vai mudar nada. Então, V ao quadrado é igual a 2A vezes D. E aí, eu vou isolar o A, então eu vou passar o 2 e o D para o outro lado dividindo. Então, vai ficar que a aceleração é igual a V ao quadrado dividido por 2D. E isso eu vou substituir de volta naquela relação que a gente tinha inicialmente. Então, vai ficar que a massa vezes V quadrado sobre 2D é igual a Q vezes Z. Como a gente quer isolar o Q, é só passar o E dividindo lá junto com o 2D. E aí, a gente vai ter que a carga é igual a mv quadrado sobre 2D vezes o campo elétrico. Ou, enfim, as coisas estão se multiplicando, então tanto faz a ordem, né? Poderia ser V quadrado vezes M em cima, por exemplo. Embaixo pode ser 2D vezes E como tá, ou pode ser 2E vezes D, que é como tá na resposta certa, né? Então, a gente já tá identificando aí que a nossa alternativa certa é a letra A. Então, essa é uma maneira de a gente resolver. E aí vamos para a segunda maneira de a gente resolver, que eu vou fazer aqui embaixo. O que significa fazer análise dimensional? É literalmente analisar as unidades de medida de todas as coisas que a gente tem na nossa resposta, nas nossas alternativas. Então, a gente sabe que a gente quer descobrir uma carga elétrica. Se a gente quer descobrir uma carga elétrica, necessariamente a unidade de medida dessa expressão que está nas alternativas, que no caso está na alternativa que pode ser a certa, precisa obrigatoriamente ser Coulomb também, né, que é a unidade de medida de carga elétrica. Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai ter que pensar nas unidades de medida de tudo que tem nas nossas alternativas. Então, a gente tem massa, que é medida em quilograma. A gente tem velocidade, que é medida em metro por segundo, tô falando no sistema internacional, tá? A gente tem distância, que é medida em metro, e a gente tem campo elétrico, que talvez seja a mais chatinha aí das unidades de medida, então vamos analisar a unidade de medida de campo elétrico, vou fazer a análise dimensional do campo elétrico, e a partir disso vocês vão entender o processo de fazer a análise dimensional, vocês vão poder pausar e tentar fazer isso para as alternativas separadamente. Então vamos lá, a gente já analisou que a gente quer alguma coisa na unidade de Coulomb. E aí eu anotei ali embaixo, só para relembrar, né, quando a gente usa os colchetinhos ali em volta de uma grandeza no meio, então coloquei a carga Q entre colchetinhos, eu tô querendo dizer a unidade de medida da carga elétrica é, aí eu coloquei na frente igual a Coulomb, então essa é a ideia. Vamos lá, se a gente pensar na fórmula força elétrica é igual a Q vezes Z, a gente sabe a unidade de medida da força, que é Newton, a gente sabe a unidade de medida da carga, que é Coulomb, e aí a gente consegue descobrir a unidade de medida do campo elétrico, porque se a gente isolar o campo elétrico, vai ficar aqui a carga, aliás, vai ficar aqui a força dividido pela carga, porque a gente passou a carga dividindo do outro lado. Então, a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb, uma das possíveis, né, que é a que a gente está trabalhando aqui especificamente. Volt por metro também seria uma unidade de medida de campo elétrico, mas se a gente fizer essa análise dimensional, as duas significam exatamente a mesma coisa, por isso que as duas valem. Mas tá, Newton não é exatamente uma grandeza, uma das unidades de medida mais simples possíveis, né? Newton
é uma unidade da grandeza-força, e a grandeza-força a gente pode escrever em termos de coisas mais simples. Por exemplo, se a gente pensar em força igual a massa vezes aceleração. A força elétrica e a força da força resultante são a mesma força, as duas são medidas em Newton. Então, se a gente pensar nas unidades de medida da massa e da aceleração, a gente consegue reescrever o Newton em termos de coisas mais simples, em termos de unidades mais básicas. Então, a gente pode escrever o Newton como sendo a unidade de massa, que é quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Como o campo elétrico é Newton por Coulomb, então vai ser todo esse negócio aí, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por Coulomb. Ou seja, a unidade de medida do campo elétrico é quilograma vezes metro por Coulomb vezes segundo ao quadrado. Muito bonito. Eu acho muito divertido fazer análise dimensional. Então vamos lá, agora é a hora que vocês pausam e tentam fazer análise dimensional para cada uma das alternativas. A gente já sabe que a resposta certa vai ser a A, né? Mas eu vou mostrar para vocês que com isso a gente já conseguiria resolver muita coisa e a gente não ia precisar da primeira parte caso a gente não conseguisse fazer ela. Então vamos lá, a letra A é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2E vezes D. A massa é medida em quilogramas vezes a velocidade, que é metro por segundo, só que a velocidade está ao quadrado, então tanto o metro quanto o segundo estão ao quadrado. Dividido por 2 não tem unidade de medida de nada, ele é só um número, mas o campo elétrico tem aquela unidade que a gente tinha acabado de analisar, então embaixo vai ter quilograma vezes metro por Coulomb vezes segundo ao quadrado, tudo isso multiplicado pela distância, que também é metro. Então vamos abrir tudo isso e ver que de fato isso vai ter unidade de medida de Coulomb. Eu primeiro coloquei ao quadrado, né, o m ao quadrado e o s ao quadrado lá em cima. Agora vou fazer um barrigão, barriguinha. Como é que a gente faz barrigão, barriguinha? Quem é o barrigão? Vai na parte de cima da fração, então quilograma vezes metro quadrado estava na parte de cima da fração de cima, vai multiplicar com a parte de baixo da fração de baixo, que é o Coulomb vezes segundo ao quadrado, isso vai na parte de cima da nossa fração, que é o resultado dessa divisão. E o barriguinha, que é a parte de baixo da fração de cima, e a parte de cima da fração de baixo também vão se multiplicar e vão no denominador da fração, que vai ser o resultado dessa conta que a gente está fazendo. Então, na parte de cima vai ter quilograma vezes metro quadrado vezes Coulomb vezes segundo ao quadrado, e na parte de baixo vai ter quilograma vezes metro quadrado vezes segundo ao quadrado. E aí vocês perceberam que tem muitas coisas em comum em cima e embaixo, né? Quilograma em cima e embaixo dá pra cortar, metro quadrado em cima e embaixo dá pra cortar, segundo ao quadrado em cima e embaixo dá pra cortar, sobrou só Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Então, se a gente estivesse fazendo por eliminação a partir da análise dimensional, a letra A seria uma resposta possível. Vamos fazer a mesma coisa para a letra B. Se você entendeu a ideia e não tentou fazer sozinho ainda, mais uma vez, pausa, tenta fazer, depois você continua para conferir. Na letra B, a gente tem o 2 sumiu, na parte de cima a gente tem o E vezes o D, na parte de baixo a gente tem mv quadrado. Percebam que a análise vai ser muito parecida com o que a gente fez na letra A, só que tá ao contrário, né? O 2 não tinha unidade de medida, então isso não vai mudar em nada, mas a parte que estava em cima agora está embaixo. Então, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, só que invertido, a parte de baixo em cima. Claramente isso não vai dar Coulomb, mas vamos fazer para a gente confirmar. Então, na parte de cima, a gente tinha o campo elétrico, que está aqui, agora sim ele está aparecendo, quilograma vezes metro em cima, Coulomb vezes segundo ao quadrado embaixo. Aí, isso a gente vai multiplicar pela distância, que é metro, e tudo isso a gente vai dividir pela massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, por quilograma vezes metro por segundo, tudo ao quadrado. Vou fazer o mesmo processo que eu tinha feito antes, elevando ao quadrado, juntando m com m, esqueci de comentar que eu fiz isso antes, né? M vezes m dá m quadrado, faz o barrigão, barriguinha outra vez, o barrigão ficou quilograma vezes metro quadrado vezes segundo ao quadrado, e o barriguinha, quilograma metro quadrado, Coulomb segundo ao quadrado. Perceberam que o Coulomb ficou embaixo? Já deu ruim, a gente queria que o Coulomb estivesse em cima. Então, corta quilograma, corta metro ao quadrado, corta segundo ao quadrado, sobrou 1 por Coulomb, não é unidade de medida de carga, não poderia ser a letra B a nossa resposta. Vamos para a letra C, vou ter que sair da frente agora. A letra C tem distância, que é metro dividido por campo elétrico, que é todo este trem aqui. Aí, embaixo do metro, que estava sozinho lá em cima, a gente tem 1 para poder fazer o barrigão, barriguinha. Então, vai ficar metro vezes Coulomb vezes segundo ao quadrado em cima. E embaixo, quilograma vezes metro, vezes mais ninguém, porque era vezes 1. Aí vocês percebem que já não vai cortar todo mundo, né? Cortou o metro, ok, mas não cortou nem o quilograma, nem o segundo ao quadrado. Isso definitivamente não dá Coulomb, não poderia ser essa a alternativa certa também. E para terminar, vamos fazer a letra D. A letra D tinha a massa, que é quilograma, vezes a velocidade, que é metro por segundo, e na parte de baixo a gente tinha o campo elétrico, que era quilograma vezes metro
por coulomb vezes segundo ao quadrado, vezes a distância, que era metro de novo. Então, de novo, vou juntar metro com metro, vai ficar metro quadrado, daí eu vou fazer barrigão, barriguinha, já vou fazer direto porque não tem espaço, tá? Então, vai ficar quilograma vezes metro, vezes coulomb vezes segundo ao quadrado em cima, e embaixo, quilograma vezes metro quadrado vezes segundo. Já deu ruim também, porque o quilograma cortou, ok. Mas em cima a gente tem metro e embaixo tem metro quadrado. Então, só vai cortar 1 metro e vai sobrar 1 metro lá embaixo. E nos segundos a gente tem a mesma coisa, só que ao contrário. Tinha segundo ao quadrado em cima e segundo embaixo. Então, vai cortar só 1, vai sobrar 1 segundo em cima. Então, a unidade de medida da letra D é coulomb vezes segundo por metro, que também não é unidade de medida de carga. Então, também não poderia ser a letra D nossa resposta. Então, se a gente não soubesse fazer força resultante, Torricelli, tarará, a gente poderia simplesmente fazer a análise dimensional de todas as alternativas que tinha, né? E aí, consequentemente, a única alternativa possível, e a única que está dando a dimensão de carga elétrica, que é o que a gente quer descobrir, é a letra A. Então, seria outro jeito de a gente resolver essa questão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio grande, como sempre acontece quando eu faço de mais de uma maneira, mas eu acho que é produtivo, é bom pra gente poder pensar de várias maneiras e desenvolver nossa flexibilidade cognitiva, né? Que é a nossa capacidade de resolver o problema por mais de uma maneira, por exemplo, né? É um tipo de flexibilidade cognitiva. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês me contem nos comentários qual das duas maneiras vocês gostariam mais de resolver se vocês se deparassem com um exercício parecido com esse. A análise dimensional nem sempre resolve, né? Mas às vezes ela dá umas boas dicas aí se a gente precisar chutar, por exemplo, uma questão que a gente não saiba resolver. Certo, gente? Então continue acompanhando. Logo, logo a gente volta com o próximo exercício da Universidade Federal do Tocantins, do vestibular 2023 do primeiro semestre. Tchau, tchau e se cuidem!